Minha nora estava gritando em minha porta. Mas o que aconteceu? Em seguida mudou tudo para sempre. O nome dela é Beatriz, e seus gritos eram como facas que cortavam o silêncio da manhã. Ela batia na madeira com força, acusando-me de ter roubado o dinheiro que meu falecido marido, Arthur, havia deixado. "Devolva o que é nosso!" ela berrava para que toda a vizinhança ouvisse. Meu filho, Guilherme, estava logo atrás dela, pálido e sem jeito. Ele não me defendia. Em vez disso, olhava para o chão e pedia em voz baixa para que eu resolvesse a situação, para que eu apenas devolvesse o que quer que fosse para acabar com o escândalo. Naquele momento, meu coração, que já estava partido pela perda de Arthur, se quebrou em 1000 pedaços. Eu não era uma ladra. Eu era uma viúva sendo humilhada em minha própria casa, pela família que me restava. Minha nora gritou acusações em minha porta, mas um caderno escondido mudou tudo. Querem saber o que Arthur deixou para mim? Inscreva-se e deixe seu like para desvendar minha história. Depois que eles foram embora, deixando o veneno de suas acusações no ar, um silêncio pesado tomou conta da casa. Os vizinhos, que antes me cumprimentavam com sorrisos, agora desviavam o olhar. Alguns sussurravam quando eu passava. Eu me tornei a velha senhora que roubou a herança do próprio filho. Guilherme parou de me ligar. As visitas de domingo, que já eram raras, desapareceram por completo. A solidão se tornou minha única companhia. Uma presença fria na cadeira vazia de Arthur. Eu passava os dias olhando as fotografias empoeiradas, lembrando do homem bom com quem dividi minha vida. E comecei a pensar em Beatriz. Lembrei de seu olhar rápido e calculista, dos pequenos comentários sobre dinheiro que eu sempre ignorei. Eu tinha sido cega por amor ao meu filho, mas agora, na escuridão do abandono, comecei a enxergar. Semanas se passaram naquela névoa de tristeza e injustiça. Certa tarde, decidi arrumar o escritório de Arthur, um lugar que eu evitava desde sua partida. Era doloroso demais. Enquanto limpava as prateleiras, mexia em uma caixa de documentos antigos. No fundo, debaixo de papéis sem importância, encontrei um caderno de capa dura. Não era um diário, era um livro de registros, com a caligrafia cuidadosa de Arthur. Meu coração acelerou quando comecei a ler. Eram anotações de empréstimos pessoais que ele havia feito ao longo dos anos para os pais de Beatriz. Havia datas, valores e até mesmo cópias de recibos assinados. A dívida era enorme, muito maior do que a quantia que Beatriz me acusava de ter roubado. Arthur nunca me contou. Ele era um homem discreto, que odiava conflitos e provavelmente fez isso para ajudar a família da nora, sem criar problemas. Uma raiva fria e clara tomou o lugar da minha dor. Beatriz sabia dessa dívida. Ela devia saber. O escândalo que ela criou na minha porta não foi um ato de desespero. Foi uma estratégia. Ela queria me destruir publicamente, me transformar numa vilã, para que ninguém acreditasse em mim quando a verdade sobre a dívida da família dela viesse à tona. Ela tentou me silenciar antes mesmo que eu pudesse falar, mas ela não me conhecia de verdade. Eu podia ser quieta e gentil, mas Arthur sempre disse que eu tinha uma força de ferro por dentro. Naquele dia, eu decidi que não ia mais chorar. Eu ia lutar. Peguei o telefone e liguei para Jonas, um velho amigo da família e um advogado respeitado. Expliquei a situação e pedi sua ajuda. Ele ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse com uma voz firme: "Adelaide, vamos expor a verdade." Seguindo o conselho de Jonas, liguei para meu filho. Minha voz estava calma, controlada. Eu disse a Guilherme que queria acabar com aquela situação terrível. Pedi que ele e Beatriz viessem à minha casa no sábado seguinte para uma reunião. Eu disse que estava disposta a discutir o pagamento para restaurar a paz na família. Pelo telefone, pude sentir o alívio na voz do meu filho e a presunção vitoriosa de Beatriz ao fundo. Eles acharam que eu tinha cedido, que a humilhação pública tinha funcionado. Eles não faziam ideia do que os esperava. Passei o resto da semana me preparando, não com raiva, mas com uma determinação gelada. Cada objeto que eu limpava, cada refeição que eu preparava, tudo parecia parte de um ritual para recuperar minha honra. No sábado, a campainha tocou pontualmente. Beatriz entrou com um sorriso falso, vestida com suas melhores roupas, como se viesse receber um prêmio. Guilherme parecia tenso, mas aliviado. Eles se sentaram no sofá e Jonas, que já estava comigo, sentou-se em uma poltrona, com uma pasta de couro no colo. Beatriz foi direto ao ponto. "Então, você pensou bem?" ela perguntou, com um tom de superioridade. "Decidiu fazer a coisa certa e devolver o dinheiro?" Deixei que ela falasse, que repetisse suas acusações. Deixei que ela se afundasse em suas próprias mentiras. Quando ela finalmente parou, olhei para Jonas. Ele assentiu, abriu a pasta e tirou o caderno de capa dura de Arthur. Ele o colocou sobre a mesa de centro. "Beatriz
disse ele calmamente. Antes de falarmos sobre qualquer dinheiro que você acha que foi roubado, precisamos falar sobre um dinheiro que foi emprestado. Jonas abriu o caderno e, página por página, começou a ler as anotações de Arthur em voz alta. Ele leu as datas, os valores, os motivos dos empréstimos. Mencionou o dinheiro para cobrir as dívidas do pai de Beatriz, o pagamento para salvar a pequena loja da mãe dela, o valor para a reforma da casa deles. A cada palavra, o rosto de Beatriz perdia a cor. O sorriso presunçoso desapareceu, substituído por uma máscara de pânico. Ela tentou interromper, dizendo que eram mentiras, invenções de uma velha senhora desesperada. Mas então, Jonas tirou os recibos da pasta, cópias de documentos assinados pelo pai dela. A prova era clara, fria e inegável. O silêncio na sala era tão denso que parecia sufocar. A dívida da família dela era o dobro do valor que ela me acusava de ter roubado. Guilherme olhava do caderno para o rosto de sua esposa e, pela primeira vez, via a confusão em seus olhos se transformar em compreensão e depois em horror. Beatriz, isso é verdade? Ele perguntou, a voz trêmula. Você sabia disso o tempo todo? Ela não respondeu, apenas olhava para os papéis com ódio. Foi Guilherme quem explodiu. Você me fez acusar minha própria mãe. Você me fez virar as costas para ela. Você criou aquele circo na porta dela. Por causa disso? A discussão deles foi feia, cheia de acusações e lágrimas de raiva. Eu e Jonas apenas observamos. A verdade estava fazendo seu trabalho. Exposta e sem ter para onde correr, Beatriz se levantou, pegou sua bolsa e saiu batendo a porta, sem dizer uma única palavra para mim. A vingança não foi um grito, foi um silêncio que provou tudo. Guilherme ficou para trás, sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Ele chorou e me pediu perdão repetidas vezes. Disse que foi fraco, que se deixou manipular, que estava cego. Eu o perdoei. Ele era meu filho. E o amor de uma mãe é mais resistente do que o engano. Mas eu também disse a ele que a confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Eu não tinha recuperado o dinheiro, mas isso nunca foi o objetivo. Eu recuperei meu nome, minha dignidade e o respeito próprio. A justiça que eu busquei não foi barulhenta, foi silenciosa e definitiva, como a última página de um livro sendo fechada. Depois que a porta se fechou, deixando para trás o eco das acusações de Beatriz, Guilherme permaneceu imóvel. Ele parecia uma estátua de arrependimento, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Eu não disse nada, apenas esperei. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas por seus soluços baixos. Finalmente, ele levantou a cabeça e seus olhos, os mesmos olhos de Arthur, estavam cheios de uma dor que eu conhecia bem. Mãe, eu não sei o que dizer. Eu fui um tolo, um covarde. Ele confessou que a pressão de Beatriz era constante, um veneno pingando em seu ouvido todos os dias, distorcendo a verdade, fazendo-o duvidar de mim. Ele só queria que o barulho parasse, e o caminho mais fácil era acreditar nela. Eu o ouvi, e em sua confissão vi não um homem mau, mas um filho perdido. O perdão eu já lhe dei, Guilherme, eu disse suavemente, mas a confiança é como um vaso de cristal. Uma vez quebrado, mesmo que você colhe os pedaços, as rachaduras sempre estarão lá. Precisamos de tempo para ver se ele pode segurar água de novo. Nas semanas seguintes, Guilherme começou a reconstruir nosso vaso quebrado, pedaço por pedaço. Ele ligava todos os dias, não por obrigação, mas para perguntar como eu estava, para contar sobre seu dia. Eram conversas curtas, às vezes sem jeito, mas eram reais. Aos sábados, ele vinha me visitar sozinho, trazia pão fresco da padaria e sentava-se comigo na cozinha enquanto eu preparava o café. Nessas visitas, ele nunca mencionava Beatriz. Era um território proibido, um campo minado que nós dois contornávamos com cuidado. Eu via o cansaço em seus ombros, as sombras sob seus olhos, e sabia que a guerra de verdade estava acontecendo em sua própria casa, longe de mim. Eu não perguntava. Eu apenas enchia sua xícara de novo e falava sobre o jardim, ou sobre um livro que estava lendo. Era meu jeito de dar a ele um lugar seguro para respirar. Certa tarde, o telefone tocou. Era Guilherme, mas sua voz estava diferente, mais firme do que eu a ouvia há anos. Ele disse que precisava conversar. Quando chegou, sentou-se na poltrona de Arthur e foi direto ao ponto. Contou que, depois daquele dia em minha casa,
A vida com Beatriz havia se tornado insuportável. Ela não admitia o erro. Pelo contrário, acusava-o de traí-la, de ficar do lado daquela velha manipuladora. Ela tentou virar a história, dizendo que os empréstimos eram presentes que Arthur havia dado e que o caderno era uma farsa que eu criei. Mas a semente da dúvida que eu plantei havia se tornado uma árvore de certeza na mente de Guilherme. Ele disse que finalmente enxergou o padrão de mentiras e manipulação que sempre esteve lá. Ela me deu uma escolha, mãe, ele disse, com a voz embargada. Disse que era ela ou você. Eu senti meu coração apertar, não por medo de perdê-lo, mas pela crueldade daquela escolha imposta. Olhei para meu filho, um homem adulto sendo tratado como uma criança disputada. Coloquei minha mão sobre a dele. Guilherme, esta nunca foi uma escolha sobre mim ou ela. Eu falei com calma. Esta é uma escolha sobre o tipo de vida que você quer viver. Você quer uma vida construída sobre a verdade, respeito e paz, mesmo que seja mais difícil? Ou quer uma vida de gritos, mentiras e desconfiança só porque é o que você conhece? Eu me levantei e fui até a janela, olhando para as minhas rosas. Seu pai construiu esta casa e nossa vida sobre uma base sólida. Ele nunca teria suportado viver em um lugar com rachaduras nas paredes, fingindo que elas não existiam. A decisão é sua e somente sua. E qualquer que seja, eu estarei aqui. Um mês se passou em silêncio. Guilherme não ligou, não visitou. Meu coração ficou apreensivo, mas eu me mantive firme em minha promessa de não interferir. Eu rezei para que ele encontrasse a força que eu sabia que ele tinha, a mesma força de seu pai. Então, numa manhã de domingo, a campainha tocou. Era ele. Parecia mais magro, cansado, mas havia uma luz em seus olhos que eu não via há muito tempo. Era a luz da liberdade. Ele entrou e me abraçou forte, um abraço de verdade, como os de antigamente. Eu saí de casa, mãe. Ele sussurrou em meu ouvido. Eu escolhi a paz. Eu me escolhi. Ele havia se separado de Beatriz. A decisão tinha sido dolorosa, complicada, mas era dele. Naquele momento, eu não senti alegria pela derrota dela, mas um imenso alívio pela vitória dele sobre seu próprio medo. Dias depois, Jonas me ligou para dar uma atualização. Beatriz, através de seus advogados, havia feito uma consulta sobre a herança de Arthur, tentando encontrar uma brecha, mas Jonas a informou formalmente sobre a dívida de seus pais, com cópias autenticadas dos recibos. Ele explicou que qualquer ação legal que ela tomasse resultaria em uma ação de cobrança contra a família dela. A ameaça foi suficiente. Um silêncio profundo veio do lado dela. A dívida nunca foi paga, e eu nunca pedi que fosse. Como eu disse, nunca foi sobre o dinheiro. O caderno de Arthur agora estava guardado em um cofre, não como uma arma, mas como um escudo silencioso, garantindo que aquela tempestade nunca mais voltaria à minha porta. Aos poucos, a vida encontrou um novo ritmo. Os sussurros na vizinhança pararam. Uma tarde, uma vizinha, uma senhora chamada Helena, me parou na rua. Ela parecia sem jeito e disse: Adelaide, eu queria pedir desculpas. Eu ouvi os gritos aquele dia e, bem, eu julguei mal. Fico feliz em ver que a verdade apareceu. Suas palavras foram um bálsamo. Meu nome estava limpo, não por minha causa, mas porque a verdade, por mais que demore, sempre encontra uma fresta para a luz passar. Meu filho e eu começamos a construir novas memórias. Nossas conversas se tornaram mais longas, mais fáceis. A confiança, como uma planta delicada, estava crescendo de novo, regada pela honestidade e pelo tempo. Eu havia perdido meu marido, mas na luta para defender sua honra e a minha, eu ajudei meu filho a se encontrar. E essa foi uma herança que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Os meses que se seguiram foram como o lento amanhecer depois de uma noite de tempestade. Aos poucos, a luz voltava a entrar pelas janelas da minha casa e do meu coração. Guilherme manteve sua palavra. Ele se tornou uma presença constante e gentil em minha vida. Nossos encontros de sábado se tornaram um ritual sagrado. Ele trazia pão fresco e um jornal, e nós passávamos a manhã na cozinha, o cheiro de café se misturando com o som de nossas conversas, que eram cada vez mais fáceis e naturais. Falávamos de tudo e de nada, evitando o nome de Beatriz como se fosse uma palavra amaldiçoada que poderia quebrar o encanto da nossa paz recém-descoberta. Um dia, enquanto cuidávamos das rosas de Arthur no jardim, Guilherme parou de repente, com a tesoura de poda na mão. Ele olhou para uma rosa vermelha, a favorita de seu pai, e disse em voz baixa: ela odiava este jardim. Fiquei em silêncio, esperando. Ela dizia que era uma perda de tempo, que a gente devia cimentar tudo e construir uma área de festas. Ela não entendia que cada flor aqui
Era uma memória sua e do pai. Foi a primeira vez que ele a mencionou por vontade própria. Ele se virou para mim, os olhos úmidos. Eu não enxergava, mãe. Eu estava tão focado em apagar os incêndios que ela criava que não percebi que ela estava queimando a nossa casa inteira. Naquela tarde, ele me contou tudo. Contou como Beatriz controlava cada centavo, como ela o afastava dos amigos e da família com pequenas mentiras e dramas constantes. Ela o convenceu de que o amor era um campo de batalha e que ele precisava lutar todos os dias para provar que a amava. E a maior prova era sempre ficar do lado dela, contra o mundo, contra a lógica, contra a própria mãe. Ouvir aquilo não me trouxe alegria, mas uma profunda tristeza por meu filho. Ele não tinha sido apenas fraco, ele tinha sido uma vítima, preso em uma teia de manipulação tecida com cuidado ao longo dos anos. Eu sei que a confiança está sendo reconstruída, mãe, ele disse, segurando minha mão. Mas quero que saiba que a minha admiração por você nunca esteve quebrada. Eu só estava perdido demais para encontrá-la. A vida seguiu seu curso. Um dia, recebi uma carta. O envelope não tinha remetente, mas eu reconheci a caligrafia no endereço. Era da mãe de Beatriz. Meu primeiro impulso foi rasgar o papel, jogar fora aquele último fantasma do passado. Mas a curiosidade, misturada com a força que eu havia redescoberto em mim mesma, me fez abri-la. A carta era curta. Não era um pedido de desculpas. Era uma súplica. Ela me pedia para esquecer a dívida. Dizia que eles eram pessoas simples e que a vergonha os estava destruindo. Ela culpava a filha pela infeliz ideia de me confrontar, como se Beatriz fosse apenas uma criança travessa. Li a carta 2, 3 vezes. A antiga Adelaide teria sentido pena, talvez até culpa. Mas a mulher que eu era agora via a verdade por trás das palavras. Eles não estavam com vergonha do que fizeram. Estavam com medo das consequências. Eles não se arrependiam da humilhação que me causaram, apenas de terem sido descobertos. Peguei uma folha de papel e escrevi uma resposta ainda mais curta. O caderno de Arthur está guardado em segurança. A dívida está registrada. Enquanto a paz reinar na minha porta, o caderno permanecerá fechado. A escolha é de vocês. Enviei a carta e nunca mais tive notícias dele. Foi meu último ato de guerra, travado com a calma de quem já venceu. Algum tempo depois, Guilherme chegou para nossa visita de sábado com uma caixa de papelão. Eu trouxe umas coisas do pai que estavam no meu apartamento antigo. Achei que você gostaria de tê-las de volta. Dentro da caixa havia livros, algumas ferramentas de jardinagem e um porta-retrato com uma foto nossa, de muitos anos atrás. Eu, Arthur e um Guilherme adolescente, todos sorrindo em um dia de sol na praia. Enquanto eu olhava para a foto, Guilherme tirou um envelope do bolso. Isso também é para você, disse ele, sem jeito. Dentro havia um documento. Era a transferência da parte dele na casa para o meu nome. Mãe, eu não quero nada disso, ele disse, antes que eu pudesse protestar. Esta casa é sua. Foi construída pelo seu amor e pelo do pai. A minha herança, a verdadeira, eu já estou recebendo de volta a cada sábado que passo aqui com você. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Eu o abracei forte, sentindo o peso de meses de dor finalmente se dissolver por completo. Ele não estava apenas me devolvendo uma propriedade, estava me devolvendo a segurança de que nosso laço era, de fato, mais forte do que qualquer engano. Naquela noite, depois que Guilherme foi embora, andei pela casa silenciosa. O fantasma de Arthur não parecia mais uma presença de saudade e perda. Era uma presença de paz. Fui até o escritório, peguei o caderno de capa dura e o coloquei ao lado do porta-retrato na estante. Eles ficavam bem juntos. A prova da integridade do meu marido e a imagem do amor que construímos. Eu havia enfrentado a mentira, a humilhação e o abandono. Havia lutado não com gritos, mas com a verdade silenciosa. E no final, a justiça não me devolveu dinheiro. Ela me devolveu meu filho. Ela me devolveu a mim mesma. Olhei para a cadeira vazia de Arthur e pela primeira vez sorri. A casa não estava mais cheia de solidão, estava cheia de paz, e essa paz era a minha verdadeira e eterna herança. 1 ano se passou, e as estações levaram com elas os últimos resquícios daquela tempestade. A paz que se instalou em minha casa não era mais uma novidade frágil, mas uma presença constante e morna, como o sol que entrava pela janela da cozinha todas as manhãs. Guilherme e eu havíamos encontrado nosso caminho de volta um para o outro, não por um caminho antigo e cheio de lembranças, mas por uma trilha nova que construímos com paciência, respeito e muito café aos sábados. Ele estava diferente, mais leve.
A sombra da manipulação de Beatriz havia deixado seu rosto, e em seu lugar via-se o homem que Arthur e eu havíamos criado, gentil, honesto e com uma força tranquila que ele mesmo estava descobrindo. Cerca de 2 anos depois daquele confronto, Guilherme me trouxe uma notícia. Ele havia conhecido alguém. O nome dela era Clara, uma professora de música com um sorriso sereno e mãos que pareciam sempre estar criando algo, seja no piano ou em seu pequeno jardim de vasos. Quando ele a trouxe para me conhecer, meu coração de mãe ficou em alerta, uma sentinela que ainda lembrava da guerra. Mas Clara era como a luz do dia depois de uma longa noite. Ela não tentava me agradar, apenas era ela mesma. Ela me ouvia com atenção, perguntava sobre minhas rosas e elogiava meu bolo, não com falsidade, mas com a alegria genuína de quem aprecia as coisas simples. Eu vi o jeito que Guilherme olhava para ela, não com a ansiedade de quem precisa provar algo, mas com a calma de quem encontrou um porto seguro. A vida parecia ter nos dado uma segunda chance, um novo capítulo onde as páginas em branco eram mais convidativas do que assustadoras. Mas o passado, às vezes, tem um jeito de bater à nossa porta uma última vez, não com um estrondo, mas com um sussurro. Foi Jonas, meu advogado e amigo, quem me ligou numa tarde de outono. Sua voz era profissional, mas eu podia sentir um tom de hesitação. Ele me contou que havia sido procurado por um advogado que representava os pais de Beatriz. O negócio da família deles, que já ia mal, estava à beira da falência total. Eles precisavam de um empréstimo de emergência do banco, mas havia um problema: a dívida registrada no caderno de Arthur. Mesmo que eu nunca a tivesse cobrado, a existência legal daquele registro impedia qualquer novo crédito. Eles não estavam pedindo dinheiro. Estavam pedindo um favor. O advogado deles queria saber se eu estaria disposta a assinar um documento perdoando oficialmente a dívida para que o registro pudesse ser legalmente apagado. Jonas me disse que eu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Adelaide, eles te humilharam. Deixar que enfrentem as consequências de seus atos não é vingança. É apenas o curso natural das coisas, ele aconselhou. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na poltrona de Arthur por um longo tempo, olhando para a estante onde o caderno estava guardado. Aquele livro tinha sido meu escudo, minha prova. Agora, eles queriam que eu o baixasse. Naquela noite, contei tudo a Guilherme. Ele ficou em silêncio, o rosto se fechando numa expressão sombria que eu não via há muito tempo. Não faça isso, mãe, ele disse finalmente, a voz dura. Eles não merecem sua bondade. Beatriz e a família dela quase te destruíram. Eles criaram a própria ruína. Deixe que se afundem nela. Eu entendi sua raiva. Era a raiva de um filho que sentia que não havia protegido a mãe o suficiente da primeira vez e queria garantir que a justiça, mesmo que tardia, fosse completa. Era uma raiva nascida do amor e do arrependimento. E o que ganhamos com isso, meu filho? Perguntei suavemente. O que ganhamos vendo a casa deles desmoronar? Isso vai apagar a dor que sentimos? Vai trazer seu pai de volta? Vai fazer com que a vergonha que eu senti desapareça? Ele não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos. Eu continuei. Seu pai emprestou aquele dinheiro para ajudar, não para prender ninguém. Ele odiava conflitos. Manter essa dívida viva é como manter uma corrente ligada a eles, a Beatriz, a todo aquele sofrimento. Eu não quero mais essa corrente no meu pé, Guilherme. Eu quero cortá-la e ser livre. Ele me olhou, e eu vi a luta em seus olhos, a raiva contra a razão, a vingança contra a paz. Eu só não quero que eles pensem que venceram. Ele sussurrou. Eles não venceram. Eu afirmei. Nós vencemos. Vencemos no dia em que a verdade apareceu. Vencemos a cada sábado que tomamos café junto. Vencemos toda vez que você sorri e eu vejo seus olhos brilhando de novo. A vitória deles seria nos manter presos nesse ciclo de raiva. Minha vitória é escolher sair dele. É uma escolha que faço por mim, não por ele. Na manhã seguinte, liguei para Jonas. Minha voz estava firme. Jonas, por favor, prepare os documentos. Eu vou perdoar a dívida. Ele não discutiu. Apenas disse, você é uma mulher mais forte do que eu, Adelaide. Mas não se tratava de força, e sim de sabedoria. A sabedoria de saber quando uma batalha terminou. Algumas semanas depois, eu assinei o papel que liberava a família de Beatriz de sua obrigação financeira. E, mais importante, me liberava da minha ligação com eles. Eu não soube se eles conseguiram o empréstimo ou se salvaram o negócio. E a verdade é que eu não me importava. O caderno de Arthur continuou na estante, mas seu significado mudou. Não era mais um livro de dívidas ou uma arma guardada. Tornou-se o que sempre deveria ter sido: o diário de um homem bom,
um registro de sua generosidade silenciosa. A última página daquele capítulo doloroso de minha vida não foi escrita com raiva ou vingança, mas com um ato de misericórdia que era, na verdade, um presente para mim mesma. Eu havia recuperado meu nome, reconstruído minha família e, finalmente, encontrado não apenas a paz, mas a verdadeira liberdade. A liberdade de deixar o passado para trás e caminhar em direção ao futuro, com o coração leve e o jardim sempre em flor. Os anos que se seguiram foram como a maré subindo devagar, apagando as últimas pegadas da dor na areia da minha vida. A casa, antes um mausoléu de saudades, agora respirava com o ritmo tranquilo dos meus dias. O jardim de rosas de Arthur nunca esteve tão bonito, e eu cuidava dele com um carinho que era, ao mesmo tempo, uma homenagem a ele e uma celebração da minha própria resiliência. Guilherme e Clara se casaram numa cerimônia simples no quintal, debaixo da velha árvore onde Guilherme se balançava quando criança. Ver meu filho feliz, com os olhos cheios de um amor sereno e maduro, foi a confirmação de que havíamos, de fato, vencido. Clara se tornou a filha que eu nunca tive, e nossas tardes de chá se tornaram um ritual sagrado, cheio de risadas e confidências. Certa tarde de primavera, enquanto podava uma roseira, ouvi o portão ranger. Era Helena, minha vizinha de anos. Durante o auge do escândalo, ela tinha sido uma das que viravam o rosto com mais desprezo. Suas janelas pareciam olhos me julgando constantemente. Desde que a poeira baixou, trocávamos cumprimentos educados, mas a distância permanecia, um muro invisível construído pela desconfiança. Ela parou a uma distância respeitosa, as mãos torcendo um lenço. Adelaide, ela começou, a voz um pouco trêmula. Será que eu poderia falar com você por um minuto? Meu primeiro instinto foi recusar, proteger a paz que eu havia lutado tanto para construir. Mas algo em seu olhar, uma mistura de vergonha e necessidade, me fez abrir o portão. Entre, Helena. Vou passar um café. Sentadas na minha cozinha, o silêncio era pesado. Eu me movia com calma, preparando o café, sentindo seus olhos me seguindo. Finalmente, com as xícaras fumegantes entre nós, ela falou. Eu não sei bem por onde começar, disse, olhando para as próprias mãos. Eu vim para pedir perdão. Pelo jeito que eu te tratei, pelos olhares, pelos sussurros, eu acreditei em tudo que Beatriz disse. Ela era tão convincente, pintou um quadro de você como uma mulher cruel e gananciosa. E eu fui tola, fui má. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, e eu apenas a ouvi, sem interromper. Ela precisava esvaziar aquele peso que carregava há anos. As coisas que ela dizia eram terríveis, continuou Helena. Que você controlava Arthur, que o impedia de ajudar o próprio filho. Ela fez com que toda a rua se voltasse contra você. Mas o tempo passa, e a verdade tem um jeito de aparecer. Eu vi como Guilherme voltou para você. Eu vejo o amor que ele e Clara têm por esta casa, por você. Ninguém finge uma paz como essa. E eu me senti uma idiota, uma pessoa horrível, por ter participado daquela crueldade. Eu peguei sua mão sobre a mesa. Estava gelada. Eu aceito seu perdão, Helena, eu disse, e as palavras saíram com uma sinceridade que até a mim surpreendeu. Nós todos cometemos erro. O importante é o que fazemos depois. Ela pareceu aliviada, mas ainda havia algo mais. Tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém, ela disse em voz baixa, como se fosse um segredo perigoso. Poucas semanas antes daquele dia horrível, da gritaria na sua porta, eu vi uma coisa estranha. Eu vi Beatriz várias vezes no fim da rua, conversando com um homem dentro de um carro caro. Ela parecia desesperada. Entregava papéis a ele, gesticulava muito. Uma vez, eu a ouvi gritar com ele ao telefone. Ela dizia algo como, você me garantiu que era um investimento seguro. Eu perdi tudo. Helena me olhou, os olhos arregalados. Na época, eu não liguei os pontos. Mas depois eu entendi. Ela não estava procurando um dinheiro que você roubou, Adelaide. Ela estava procurando um dinheiro que ela mesma havia perdido. O que você faria se fosse acusada de roubo pela própria família, com seu filho te abandonando? Comente o que está achando dessa injustiça e compartilhe para que mais pessoas vejam meu sofrimento. A revelação caiu sobre a mesa da cozinha não como uma bomba, mas como uma pena, leve e final. De repente, tudo fez sentido. A urgência, a fúria desmedida, a necessidade de criar um vilão para encobrir o próprio fracasso. Beatriz não era apenas má, era fraca e desesperada. Havia apostado e perdido, provavelmente com o dinheiro que os pais tanto lutavam para manter. E em vez de assumir a responsabilidade, ela escolheu destruir a mim
para tentar se salvar. Senti um cansaço profundo. A última onda daquela velha tempestade finalmente quebrando na praia. Não havia raiva, nem desejo de vingança. Havia apenas uma imensa e triste pena. Depois que Helena foi embora, mais leve e com a promessa de uma nova amizade, eu andei pela casa. Fui até o escritório e peguei o porta-retrato com a foto da nossa família na praia. Ali estava a herança de verdade, a memória de um amor sólido, a resiliência de um laço que se dobrou, mas não se quebrou, e a sabedoria de saber que o verdadeiro poder não está em guardar rancor, mas em ter a força de soltá-lo. A história de Beatriz e sua dívida, sua perda e sua fúria, não era mais parte da minha história. Era apenas um eco distante, o som de uma porta que eu havia fechado para sempre. A vingança, eu percebi, não era destruir o inimigo. Era sobreviver a ele com tanta plenitude que sua existência se tornava irrelevante. Minha vida estava cheia, cheia de amor, de paz, de rosas florescendo no jardim. E isso era algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar ou roubar. 2 anos se passaram como um rio tranquilo, levando consigo os últimos detritos daquela tempestade. A paz que eu havia escolhido não era um estado passageiro, mas uma fundação sólida sobre a qual reconstruí minha vida. Guilherme e Clara me deram um neto, um menino de olhos curiosos chamado Léo. A casa, que um dia foi palco de gritos e acusações, agora ecoava com risadas de criança e o som de pequenos pés correndo pelo corredor. A cadeira vazia de Arthur já não era um símbolo de perda, mas um lugar de honra, onde Léo às vezes empilhava seus brinquedos, como se oferecesse seus tesouros ao avô que nunca conheceu. Minha amizade com Helena floresceu, regada a cafés na varanda e trocas de mudas de plantas. O passado se tornou uma história distante, uma cicatriz que já não doía ao toque. Numa tarde de outono, enquanto eu e Léo plantávamos bulbos de tulipa no jardim para a próxima primavera, o portão se abriu. Um homem de meia-idade, vestindo um terno caro que parecia um pouco amassado, entrou com hesitação. Ele tinha o ar de alguém que já fora poderoso, mas que agora carregava o peso do mundo nos ombros. Seus olhos percorreram a casa, o jardim, e pousaram em mim com uma expressão de cansaço. Senhora, Adelaide? Ele perguntou, a voz rouca. Eu me levantei, limpando a terra das mãos no avental. Sou eu. Em que posso ajudar? Ele se aproximou e eu senti um arrepio familiar, um eco daquele tempo sombrio. Meu nome é Luciano. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu estou procurando por Beatriz. O nome pairou no ar por um momento, como uma fumaça tóxica. Léo, sentindo a mudança no clima, parou de cavar e se agarrou à minha perna. Eu o peguei no colo, meu gesto protetor sendo puramente instintivo. Beatriz não faz mais parte desta família. Eu não tenho contato com ela há anos, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Luciano suspirou, um som de profunda derrota. Eu imaginei, mas eu precisava tentar. Ele olhou para as próprias mãos, como se a vergonha estivesse escrita nelas. Eu era o consultor de investimentos dela. Ele confessou, o homem do carro caro, com quem sua vizinha a viu discutindo. Eu não era um investidor, Adelaide. Eu era um farsante. Ele me contou tudo, ali mesmo, no meio do meu jardim florido. Contou sobre um esquema de pirâmide que prometia lucros impossíveis, atraindo pessoas desesperadas ou gananciosas. Beatriz, ele disse, não foi apenas uma vítima. Ela foi uma participante entusiasmada. Ela não investiu apenas o dinheiro que conseguiu dos pais. Ela pegou empréstimos, usou o nome de outras pessoas e, no fim, perdeu tudo. A quantia era muito maior do que a dívida que Arthur havia perdoado. A fúria dela na minha porta não era sobre uma herança roubada. Era o pânico de uma predadora que havia caído na própria armadilha e precisava de um bode expiatório para culpar por sua ruína. Ela destruiu a própria família para alimentar um sonho de riqueza fácil, disse Luciano. E eu ajudei. Agora, outros que eu enganei estão atrás de mim. Pensei que talvez ela pudesse, mas vejo que ela simplesmente desapareceu. Eu o escutei sem dizer uma palavra. Não havia satisfação em ouvir aquilo, nenhuma alegria em ver a confirmação de sua queda. Havia apenas uma tristeza profunda pela confusão de valores daquela mulher. Ela teve a chance de ter uma família, um lar, o amor de um bom homem como meu filho, e trocou tudo por uma miragem de dinheiro. Eu não sei onde ela está, Luciano. Eu disse finalmente, a voz suave. E com todo o respeito, não quero saber. A história dela não me pertence mais. Eu a perdoei não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. O que você ou ela fazem com suas vidas agora é problema de vocês. Ele me olhou, talvez esperando raiva ou um sermão, mas encontrou apenas tranquilidade. Ele assentiu devagar,
Virou-se e foi embora. Um fantasma de um passado que eu já havia enterrado. Naquela noite, depois de colocar Léo para dormir, contei a Guilherme sobre a visita. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério, enquanto olhava para as chamas da lareira. Quando terminei, ele pegou minha mão. Você fez a coisa certa, mãe. Em todas as etapas. Você escolheu a paz quando eu queria a briga. Você escolheu perdoar quando eu queria justiça. E hoje, você escolheu fechar a porta de vez. Ele olhou para mim e seus olhos estavam cheios de um respeito que era o maior presente que um filho poderia dar. Por muito tempo, eu me culpei por não ter te protegido dela. Mas hoje eu entendo. Você não precisava da minha proteção. Você sempre foi a pessoa mais forte da casa. Nós ficamos ali, sentados no silêncio confortável da sala, enquanto a casa dormia ao nosso redor. O caderno de Arthur ainda estava na estante, mas eu raramente o abria. Eu não precisava mais de provas. A prova da minha vitória estava ali, na mão do meu filho segurando a minha, no som da respiração tranquila do meu neto no quarto ao lado e na certeza que florescia no meu peito. A verdadeira vingança não era ver o inimigo cair, era construir uma felicidade tão alta e tão forte que a sombra dele não conseguia mais te alcançar. Minha vida estava cheia de amor, de futuro. A história de Beatriz não era mais que um sussurro ao vento. E o vento, como sempre, acaba levando tudo embora. Meu jardim estava pronto para a primavera. E eu também. A primavera deu lugar a um verão quente e preguiçoso. Os dias eram longos e cheios de uma tranquilidade que eu já não acreditava ser possível. Léo agora corria pelo jardim. Sua risada era a música mais bonita que a casa já tinha ouvido. Ele inventava histórias com as formigas e tratava as roseiras como se fossem gigantes adormecidos. Guilherme e Clara construíram uma vida serena, cheia de respeito e carinho mútuo. Às vezes, eu os observava da janela da cozinha e meu coração se enchia de uma gratidão silenciosa. A tempestade havia passado de verdade, e no lugar dela, a vida tinha plantado um jardim. Eu finalmente entendia que a paz não era a ausência de problemas, mas a força para não deixar que eles definissem quem você é. Numa tarde de sábado, o cheiro de bolo de laranja enchia a casa. Léo estava ajudando, o que significava mais farinha no chão do que na tigela. Guilherme e Clara liam no sofá da sala, de mãos dadas. Era uma cena de paz perfeita. Foi então que a campainha tocou, um som quase estranho naquele ambiente. Guilherme se levantou para atender. Eu sequei minhas mãos no avental e esperei curiosa. Ele demorou a voltar. Quando apareceu na porta da cozinha, seu rosto estava pálido, com a mesma expressão de desconforto que eu não via há anos. Mãe! Tem umas pessoas querendo falar com você. Eu senti um frio na espinha. Atrás dele, na entrada da sala, estava um casal de idosos. O homem, curvado, segurava um chapéu velho nas mãos. A mulher, magra e de olhar assustado, parecia se esconder atrás dele. Eu os reconheci pelas fotos antigas que Beatriz mantinha. Eram os pais dela. Pedi para Clara levar Léo para o quintal e convidei os dois a se sentarem. O homem se apresentou como Benedicto e a mulher, Antônia. Eles se sentaram na beirada do sofá, como se tivessem medo de sujar o tecido. O silêncio era pesado, carregado de anos de vergonha e dor não ditas. Guilherme ficou de pé ao meu lado, um guarda silencioso, pronto para intervir. Finalmente foi Antônia quem falou, a voz frágil como uma folha seca. Nós não viemos pedir nada, senhora Adelaide. Nós precisávamos vir para pedir perdão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Nós sabemos o que nossa filha fez, o escândalo, as mentiras. Ela nos contou tudo, um tempo depois, quando já era tarde demais. Benedicto completou, olhando para o chão. Nós criamos um monstro, senhora. Demos tudo. Passamos a mão na cabeça e ela nos destruiu também. Eles me contaram sua história. Contaram como Beatriz os convenceu a hipotecar a casa para os investimentos de Luciano. Disseram que os empréstimos que Arthur fez a eles, anos atrás, foram todos para cobrir as primeiras perdas dela, os primeiros esquemas que deram errado. Arthur nunca cobrou a dívida e eles, por vergonha e na esperança de que Beatriz se ajeitasse, nunca contaram a verdade. Agora, o banco estava tomando a casa deles. Eles não tinham para onde ir. Beatriz havia desaparecido há mais de um ano, sem deixar rastro, levando consigo o pouco que eles ainda tinham. Eles não estavam ali para pedir dinheiro. Estavam ali para confessar, para esvaziar a culpa antes de perderem a última coisa que lhes restava no mundo. Guilherme estava tenso, o maxilar travado. Vocês não têm o direito de trazer mais esse peso para a minha mãe, ele disse, a voz dura. Depois de tudo que ela passou, eu coloquei a mão em seu braço. Está tudo bem, meu filho. Olhei para aquele casal desmoronado à minha frente. Não senti raiva. Senti uma pena profunda e cansada. Eles eram as primeiras vítimas de Beatriz,
muito antes de mim. Eram a fonte de onde a ganância dela bebeu até secar. Naquela noite, depois que eles foram embora, deixando um endereço anotado em um papel amassado, eu não consegui dormir. Fui até o escritório de Arthur e peguei o caderno de capa dura. Eu o abri, passando os dedos pela caligrafia dele. Ele sabia. Ele deve ter sabido da natureza de Beatriz muito antes de nós. E em vez de expô-la, ele tentou conter o dano, proteger a paz da família da maneira silenciosa que lhe era própria. Ele não estava sendo fraco, estava sendo bom. E a bondade dele havia sido confundida com oportunidade. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Conversei com Guilherme. Expliquei que não se tratava de Beatriz, nem de perdoar o que era imperdoável. Tratava-se de honrar a memória de Arthur. Tratava-se de fechar o último capítulo daquele livro terrível com um ato de decência, não de vingança. Guilherme relutou, mas entendeu. Ele confiava em mim. Naquela semana, usei uma parte do dinheiro que Arthur havia deixado, uma quantia modesta, para alugar um pequeno apartamento para Benedicto e Antônia, em um bairro simples, por 1 ano. Não entreguei o dinheiro a eles. Fiz o acordo diretamente com o proprietário. Era uma ajuda prática, com limites claros. Era um ponto final. Eu enviei a chave e o contrato por um mensageiro, com um bilhete simples, que vocês encontrem paz. Nunca mais os vi ou ouvi falar deles. Aquele ato não foi para eles. Foi para mim. Foi a pá de terra final sobre um passado que eu precisava enterrar de vez. Ao escolher a compaixão em vez da amargura, eu me libertei do último fantasma. A verdadeira herança de Arthur não estava no banco. Estava na lição de que a maior força de uma pessoa se revela na forma como ela trata a fraqueza dos outros. Minha casa voltou a ser apenas um lar. As risadas de Léo pareciam mais altas, o sol da manhã mais brilhante. A história de Beatriz, seus pais, suas dívidas e sua fúria, tudo isso se dissolveu, tornando-se menos que uma memória, apenas um eco distante em um corredor que eu não visitava mais. A minha vingança final não foi um ato, mas um estado de ser. Eu sobrevivi, eu floresci e construí uma felicidade tão completa e sólida que nenhuma sombra do passado poderia mais alcançá-la. Meu jardim estava em plena floração e minha alma, finalmente, também. Os anos que se seguiram foram de uma paz que eu achava que só existia em livros. Léo cresceu e, com ele, a casa se encheu de uma alegria nova e barulhenta. Ele já não era mais um bebê que se agarrava à minha perna. Era um menino de quase 10 anos, curioso e cheio de perguntas sobre o mundo. Ele tinha os olhos de Guilherme, mas a calma de Arthur. Clara se tornou a filha que eu nunca tive, uma mulher forte e gentil que curou as feridas no coração do meu filho com paciência e amor. Eles construíram um casamento sólido, baseado no respeito, algo que Guilherme nunca conhecera com Beatriz. Nós nos tornamos uma família de verdade, unida não por obrigação, mas por escolha. A história de Beatriz havia se tornado uma névoa distante, um conto de advertência que raramente era mencionado. A paz era o nosso bem mais precioso e nós a protegíamos com unhas e dentes. Numa manhã de primavera, enquanto eu e Léo separávamos sementes no alpendre, o carteiro deixou um envelope diferente dos outros. Não era uma conta nem um cartão postal. Era um envelope oficial, de cor creme, com um selo que eu não reconheci. Meu nome, Adelaide, estava escrito em uma caligrafia impessoal, de máquina. Senti um arrepio estranho, uma premonição que me gelou os ossos. Abri o envelope com os dedos trêmulos. Era uma carta de um centro de cuidados paliativos, uma instituição que cuidava de pessoas com doenças terminais. A carta era curta e direta. Uma de suas pacientes, Beatriz, estava em seus últimos dias. Ela não tinha família registrada ou amigos que pudessem ser contatados, mas, em um momento de lucidez, ela havia mencionado meu nome e o de Guilherme. A instituição perguntava, sem obrigação alguma, se teríamos interesse em visitá-la uma última vez. Naquela noite, a carta estava sobre a mesa de jantar, como uma bomba silenciosa. Guilherme a leu, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. Clara colocou a mão sobre a dele, preocupada. O primeiro a falar foi Guilherme, e sua voz era dura como ferro. Não, ela não existe para nós. Ela fez a escolha dela há muito tempo. Clara concordou, seus olhos protetores fixos em Léo, que jantava em silêncio, sem entender a tensão. Guilherme tem razão, Adelaide. Nós construímos uma vida nova. Trazer essa mulher de volta, mesmo que por um dia, é trazer o veneno de volta para dentro de casa. Eles estavam certos, de um ponto de vista lógico. Proteger a paz que tanto lutamos para conseguir era a coisa mais sensata a fazer. Mas enquanto eu olhava para o rosto do meu filho, eu via mais do que raiva. Eu via a sombra de uma ferida que nunca tinha cicatrizado por completo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala escura,
pensando. Pensei em Beatriz, na fúria em seus olhos, na sua ganância que a consumiu. E pensei em Arthur. Lembrei de como ele sempre dizia que o ódio é um fardo pesado demais para carregar. Perdoar Beatriz não tinha sido para ela, mas para mim. E agora, o universo me apresentava um teste final. Deixar aquela mulher morrer sozinha, consumida pela solidão que ela mesma criou, parecia justiça, mas não parecia certo. Não era sobre ela, era sobre nós. Era sobre que tipo de pessoas nós escolhemos ser, mesmo quando ninguém está olhando. Era sobre garantir que o fantasma dela nunca mais tivesse poder sobre a nossa família. Na manhã seguinte, chamei Guilherme para conversar a sós no jardim. Ele estava tenso, esperando que eu insistisse. Eu não vou te pedir para perdoá-lo, comecei. A voz calma. O que ela fez foi imperdoável, mas eu quero que você pense em você. Por todos esses anos, você carregou a culpa de não ter me defendido e a raiva por ter sido enganado. Esse ódio ainda mora em um cantinho do seu coração, meu filho. E eu acho que a única forma de expulsá-lo de vez é ver o fim da história com seus próprios olhos. Ele me olhou, confuso. Você precisa ver que ela não é mais o monstro poderoso que te assombra. Ela é apenas uma mulher doente e sozinha, pagando o preço final por suas escolhas. Se não formos, a imagem que teremos dela para sempre será a daquela mulher gritando na nossa porta. E eu não quero que esse fantasma tenha a última palavra em nossas vidas. Guilherme relutou, mas minhas palavras o atingiram. Ele concordou em ir, mas deixou claro que faria isso por mim, e não por ela. Clara, apesar de seus receios, entendeu e apoiou a decisão. Fomos apenas eu e Guilherme. O centro de cuidados era um lugar silencioso e limpo, com cheiro de desinfetante e uma tristeza calma no ar. Uma enfermeira nos levou até um quarto pequeno no final do corredor. A mulher na cama era um esqueleto coberto por uma pele pálida. O cabelo, que um dia foi brilhante e bem cuidado, era agora ralo e sem vida. Seus olhos, antes faiscantes de ambição, estavam fundos e opacos. Ela nos viu entrar e uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto. Não havia mais arrogância ali, apenas um cansaço profundo. O cansaço de quem perdeu todas as batalhas. Nós ficamos parados perto da porta, sem saber o que dizer. Foi ela quem quebrou o silêncio. A voz um sussurro rouco, quase inaudível. Guilherme, meu filho, não respondeu. Ele apenas a observava, o rosto sem expressão. Eu vi em seus olhos a luta interna, a raiva de uma década se dissolvendo diante daquela imagem de ruína total. Beatriz tentou dizer algo mais, mas a força a abandonou. Uma única lágrima escorreu por seu rosto magro. Não era uma lágrima de arrependimento, talvez. Era apenas uma lágrima de solidão, de derrota. Ficamos ali por mais 1 minuto, em um silêncio que dizia tudo. Então, Guilherme se virou e saiu do quarto. Eu o segui, sem olhar para trás. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Quando estacionamos na nossa rua, Guilherme desligou o carro, mas não se moveu. Ele ficou olhando para a frente, para a nossa casa, onde a luz da sala estava acesa, esperando por nós. Eu a odiei por tanto tempo, mãe, ele disse finalmente, a voz embargada. Eu odiei o que ela fez com você, o que ela fez comigo. E hoje, quando eu olhei para ela, eu não senti nada, nem raiva, nem pena. Nada. Era como olhar para uma estranha. Ele se virou para mim, e pela primeira vez em anos, vi a paz completa em seus olhos. O fantasma se foi. Você estava certo. Agora, acabou de verdade. Naquela noite, Léo nos contou uma história que inventou sobre um cavaleiro que perdoou um dragão. Ele disse que o cavaleiro não perdoou porque o dragão merecia, mas porque seu escudo estava pesado demais com as marcas de fogo. Ao perdoar, o escudo ficou leve, e ele pôde voltar para casa. Eu sorri, abraçando meu neto. A sabedoria das crianças é a mais pura que existe. Eu olhei para Guilherme e Clara sentados juntos no sofá e soube que a nossa vitória era completa. A vingança final não foi ver Beatriz derrotada. Foi construir uma vida tão cheia de amor e luz que a escuridão dela simplesmente não encontrou mais espaço para existir. A história dela não nos pertencia mais. Nós éramos livres e nosso jardim, mais forte do que nunca, estava pronto para incontáveis primaveras. 2 semanas se passaram desde a visita ao centro de cuidado. A notícia do falecimento de Beatriz chegou por um telefonema curto e impessoal da instituição. Não houve funeral, nem luto. Houve apenas um silêncio profundo. O silêncio de uma porta que finalmente se fecha. Guilherme não falou sobre o assunto, mas eu via a mudança nele. Havia uma leveza em seus ombros que eu não via há mais de uma década. Ele sorria mais.
Ouvia as histórias de Léo com total atenção e olhava para Clara com uma gratidão que aquecia meu coração. A paz que havíamos construído não era mais frágil, era uma fortaleza. Nós a regávamos todos os dias com normalidade, com jantares simples, com as risadas de Léo ecoando pela casa. O passado tinha sido finalmente colocado em seu devido lugar, para trás. Numa tarde de terça-feira, enquanto eu podava as roseiras que Arthur tanto amava, o carteiro me entregou outro envelope de aparência oficial. Meu estômago gelou por um instante, um reflexo condicionado pelo medo. Mas, ao ver o remetente, a sensação foi de estranheza, não de pavor. Era de um escritório de advocacia no centro da cidade. A carta era endereçada a Guilherme, mas como ele estava no trabalho, eu aguardei. Naquela noite, depois do jantar, eu a entreguei a ele. Ele franziu a testa ao ler o nome do advogado, um tal de Dário, que não conhecíamos. Abriu o envelope com cuidado e seu rosto se transformou. A leveza desapareceu, substituída por uma máscara de irritação. É sobre ela, ele disse amassando o papel. Beatriz, parece que ela deixou um testamento. O advogado quer nos ver. Clara colocou a mão no braço dele. Um testamento? O que ela poderia ter para deixar além de dívidas? A pergunta de Clara ecoou meus próprios pensamentos. Guilherme se levantou, andando de um lado para o outro na sala. Eu não vou. Não quero nada que venha dela, nem um centavo, nem uma lembrança, nada. Para mim, essa história acabou naquele quarto de hospital. Ele estava decidido, e eu entendia sua recusa. Ele queria proteger nossa paz a qualquer custo. Mas algo dentro de mim dizia que ignorar aquilo seria deixar uma última gaveta bagunçada em uma casa que finalmente tínhamos arrumado. Meu filho, eu disse com calma. Talvez não seja sobre querer algo dela. Talvez seja sobre garantir que não haja mais nenhuma surpresa, nenhuma ponta solta que possa nos machucar no futuro. Vamos ouvir o que o homem tem a dizer. Depois, podemos fechar essa porta para sempre, com a certeza de que não há nada do outro lado. Guilherme relutou, mas concordou. Fomos apenas nós dois, na manhã seguinte, ao escritório de advocacia. O lugar era sóbrio e silencioso. Dário, o advogado, era um homem de meia idade, com um ar cansado, como se carregasse o peso das histórias de seus clientes. Ele nos ofereceu café e foi direto ao ponto. Beatriz não deixou bens ou dinheiro, ele explicou, confirmando nossas suspeitas. Na verdade, deixou uma lista considerável de credores. No entanto, ela deixou um único item específico para você: a chave de um depósito em uma instalação de armazenamento. Ela foi muito clara em suas instruções. A chave deveria ser entregue a vocês e a mais ninguém. Ele nos estendeu uma chave simples, presa a uma etiqueta de plástico com um número. O silêncio no carro, no caminho até o local, era pesado. O que você acha que tem lá, mãe? Guilherme perguntou, a voz baixa. Eu não faço ideia, meu filho, mas vamos descobrir juntos. A instalação de armazenamento era um prédio sem janelas, com corredores longos e silenciosos, cheios de portas de metal idênticas. Encontramos o número correspondente e Guilherme abriu o cadeado. A porta de metal rolou para cima com um barulho rangente. O espaço era pequeno e quase vazio. Havia apenas uma cadeira quebrada e, no canto, uma única caixa de papelão selada com fita adesiva. Nós a levamos para casa, sem abrir. Colocamos a caixa na mesa da sala de jantar e nós três, eu, Guilherme e Clara, ficamos olhando para ela como se pudesse explodir. Finalmente, Guilherme pegou um estilete e cortou a fita. Dentro, não havia joias, nem dinheiro, nem objetos de valor. Havia apenas papéis, dezenas de cadernos, pastas e envelopes cheios de documentos. Passamos a noite inteira examinando o conteúdo. Eram os registros de Beatriz, registros meticulosos de cada esquema, cada transação, cada mentira que ela contou. E no centro de tudo estava Luciano. Os documentos detalhavam a fraude que ele cometeu contra os pais dela e dezenas de outras pessoas. Havia cópias de contratos, extratos bancários e até gravações de conversas que ela secretamente fez. Beatriz não guardou aquilo por remorso. Aquela caixa era sua apólice de seguro, sua arma final contra o homem que, provavelmente, a descartou quando ela não tinha mais utilidade. Ela era má, mas não era tola. Aquela caixa era a prova de que Luciano era um predador muito maior do que imaginávamos. Ele havia construído sua riqueza sobre as ruínas das vidas de pessoas comuns. Vamos queimar tudo, disse Guilherme, a voz tensa. Isso não é problema nosso. Levar isso adiante só vai trazer mais confusão, mais dor. Vamos destruir e esquecer que essa caixa existiu. Clara balançou a cabeça concordando. A lógica deles era impecável. Proteger a família era a prioridade. Mas eu olhava para aqueles papéis e não via apenas os crimes de Luciano. Eu via os rostos de Benedicto e Antônia.
o casal idoso e desamparado que apareceu na minha porta. Eu via as outras famílias, os outros nomes nos cadernos, pessoas que, como nós, tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo pela ganância de um homem. Eu pensei em Arthur e em sua bondade silenciosa. Ele sempre tentou consertar as coisas discretamente para manter a paz, mas eu aprendi uma lição diferente. Às vezes, a verdadeira paz só vem depois que a verdade é exposta à luz do sol. Não podemos queimar, eu disse, minha voz firme. Isso não é sobre vingança, Guilherme. A nossa vingança foi a vida que construímos. Isso é sobre justiça. Não por nós, mas por todos os outros que não tiveram a mesma sorte. Peguei um dos envelopes. Arthur ajudou os pais dela porque era a coisa certa a fazer. Agora, nós temos a chance de fazer a coisa certa em uma escala maior. Temos a chance de impedir que Luciano destrua mais famílias. Guilherme me olhou, seus olhos cheios de conflito. Mas ele viu a determinação nos meus. Ele sabia que eu estava certa. Na manhã seguinte, sem nos identificarmos, colocamos todos os documentos em uma nova caixa e a enviamos para a divisão de fraudes da polícia. Não incluímos um bilhete, nem um nome. A caixa falava por si só. Nunca soubemos os detalhes do que aconteceu depois. Apenas lemos nos jornais, meses mais tarde, sobre a prisão de um investidor por um esquema de fraude em larga escala. Naquele dia, quando a notícia saiu, eu não senti alegria, nem satisfação, senti alívio. Era o som da última corrente se quebrando. A história de Beatriz não era mais um drama familiar, mas um caso encerrado nos arquivos da polícia. Nós havíamos transformado o último e venenoso presente dela em um ato de decência. Ao fazer isso, honramos a memória de Arthur de uma forma que ele teria entendido. A verdadeira herança dele não era o dinheiro no banco, mas a força para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Naquela tarde, eu e Léo estávamos no jardim, plantando novas mudas. O sol estava quente em minhas costas, e a terra era rica em minhas mãos. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso puro e cheio de futuro. E eu soube, com uma certeza que preencheu minha alma, que havíamos arrancado a última erva daninha. Nosso jardim estava, finalmente e para sempre, livre. 1 ano se passou. A vida encontrou um ritmo novo, uma melodia tranquila que eu não ouvia há muito tempo. A casa, antes um mausoléu de memórias dolorosas, voltou a ter cheiro de bolo assando e som de risada. Léo crescia, e suas perguntas sobre o mundo enchiam todos os cantos. Guilherme e Clara redescobriram a cumplicidade que a longa sombra de Beatriz havia roubado. Eles conversavam, faziam planos, e às vezes eu os via de mãos dadas no jardim, olhando para o nada e para tudo ao mesmo tempo. A Paz não era mais um visitante tímido, era um membro da família, sentada conosco à mesa de jantar todas as noites. A notícia da condenação de Luciano foi apenas uma nota de rodapé em nossas vidas, um eco distante de uma tempestade que já havia passado. Nós não comemoramos, apenas sentimos o silêncio se aprofundar um pouco mais, tornando-se mais confortável. Numa tarde de outono, enquanto eu e Léo juntávamos as folhas secas no quintal, o portão se abriu. Eram Benedicto e Antônia. Fiquei surpresa ao vê-lo. Estavam mais velhos, as linhas em seus rostos mais profundas, mas havia uma dignidade neles que a humilhação não conseguira apagar. Antônia segurava uma pequena torta embrulhada em um pano. Eu os convidei para entrar, meu coração apertado por uma mistura de pena e memória. Sentamos na cozinha e o silêncio inicial foi quebrado pelo barulho do café sendo servido. Eles vieram agradecer. A caixa anônima que enviamos à polícia havia incluído seus nomes na lista de vítimas, dando força ao caso deles. Mas a gratidão em seus olhos era frágil, coberta por uma camada de desespero. A justiça era lenta, e o processo para recuperar o dinheiro que Luciano lhes roubou era um labirinto de papéis e advogados caros. Eles não estavam pedindo ajuda, apenas compartilhando o peso de sua jornada. Quando eles foram embora, Guilherme chegou do trabalho. Eu contei sobre a visita. Seu rosto se fechou instantaneamente. "Mãe, por favor", ele disse, a voz cansada. "Nós finalmente temos paz. Não podemos nos envolver nos problemas dos outros. Isso não é mais da nossa conta. É a história deles, não a nossa." Clara, que ouvia em silêncio, tocou o braço do marido. "Eu entendo o que você sente, amor, mas eles são vítimas, assim como nós fomos." Guilherme balançou a cabeça. "E é por isso mesmo que devemos ficar longe. Revirar esse passado só vai trazer a sujeira de volta para dentro de casa. Já limpamos tudo. Não quero mais esse cheiro aqui." Eu entendia o medo dele. Ele estava protegendo nossa felicidade recém-conquistada com a ferocidade de um leão. Mas eu olhei para a cadeira vazia de Arthur
e soube o que ele teria feito. A verdadeira paz não era construir muros, mas garantir que o jardim do vizinho também estivesse livre das ervas daninhas que um dia quase destruíram o nosso. Naquela noite, não consegui dormir. Levantei e fui ao escritório de Arthur. No silêncio, abri a gaveta onde guardava seu caderno de capa dura, aquele com os registros dos empréstimos. A caligrafia dele era um conforto, um lembrete de sua bondade silenciosa. Ele não ajudou os pais de Beatriz para ganhar algo em troca. Ele o fez porque era o certo. E agora, a chance de fazer o certo estava em minhas mãos. Na manhã seguinte, conversei com Guilherme a sós. Meu filho, comecei com calma. A herança que seu pai nos deixou não é só o dinheiro ou esta casa. É o exemplo dele. É a força para sermos decentes, mesmo quando é difícil. Ajudar aquelas duas pessoas não vai trazer o passado de volta. Pelo contrário, vai garantir que ele nunca mais nos assombre. Será o último tijolo no muro que construímos para nos proteger. Eu vi a luta em seus olhos, o desejo de esquecer contra o dever de lembrar. Finalmente ele suspirou, derrotado pela minha teimosia e pela verdade em minhas palavras. Faça o que achar que deve, mãe. Eu confio em você. Com a aprovação dele, mesmo que relutante, eu agi. Usei parte do dinheiro que Arthur havia deixado para contratar um bom advogado para Benedicto e Antônia. O nome dele era César, um homem sério e competente que ouviu a história com atenção. Entreguei a ele o caderno de Arthur. César olhou as anotações, os recibos, as datas. Isso é ouro, ele disse. Isso estabelece um padrão de dependência financeira e vulnerabilidade que antecede a fraude de Luciano. Prova que eles não eram investidores gananciosos, mas pessoas desesperadas sendo exploradas. Isso muda tudo. Pela primeira vez, vi um brilho de esperança genuína nos olhos de Antônia quando lhes contei a novidade. A batalha legal que se seguiu foi longa e desgastante. Mas agora, eles tinham um campeão lutando por eles. Nós não nos envolvemos diretamente, mas acompanhávamos de longe, enviando força e apoio silencioso. Quase um ano depois, numa manhã de primavera, Benedicto me ligou. Sua voz estava embargada, mas desta vez era de alegria. Eles haviam ganhado o caso. Não recuperaram tudo, mas conseguiram o suficiente para viver o resto de seus dias com dignidade, sem o medo constante da miséria. Na semana seguinte, eles apareceram em nossa porta novamente. Desta vez, seus ombros estavam retos, seus sorrisos eram largos e verdadeiros. Eles não trouxeram uma torta. Benedicto carregava um pequeno vaso com uma muda de oliveira. Para o seu jardim, disse ele, os olhos úmidos, para que se lembre de que mesmo no solo mais sofrido, a paz pode voltar a crescer. Nós plantamos a pequena árvore juntos. Eu, Guilherme, Clara e Léo. Naquele momento, enquanto minhas mãos tocavam a terra, eu entendi a verdade. A nossa vitória não foi apenas construir nossa própria felicidade, foi usar a força que ganhamos para ajudar a reconstruir a de outro. A herança de Arthur não era um tesouro a ser guardado, mas uma semente a ser plantada. E nosso jardim, agora com uma nova vida em seu centro, não estava apenas livre, estava completo. A humilhação de Beatriz e a frieza de Guilherme quebraram meu coração. O que você achou da minha luta pela verdade contra a própria família? Inscreva-se para mais histórias intensas como esta.